Olá, gente linda e abençoada por Deus. É o rio, chovendo, no Arroio do Padre, Itati. Vamos estar falando sobre um aspecto de apontamento, de julgamento, de ortodoxia, né? Fanatismo, seja ele qual for, sempre machuca, não agrega. Então vamos estar meditando alguns trechos, um pequeno relatório já escrito nos Evangelhos, que a gente possa ter o melhor discernimento daquilo que foi proposto para aquela época, e a palavra, pela ação do Espírito Santo transcende o tempo e o espaço. E chegamos no momento que Pedro, que era uma pessoa que na sua caminhada foi se convertendo aos poucos, tinha o seu temperamento e gostava sempre de andar com os judeus. E quem viesse a se converter a Jesus, o Cristo de Deus, tinha que cortar o prepúcio do seu órgão genital, sendo homem, né? Para corresponder com o judaísmo, mesmo aqueles que não eram judeus, ou homens já que eram de idade, adultos, adolescentes, homens velhos, para satisfazer a carne de Pedro, o desejo dele, a lei legalista, porque ele tinha isso com ele. Até que Paulo vai para os ímpios e os pagãos e Pedro fica dentro de um sistema de escolha de pessoas que viessem se converter e de que andar na tradição judaica, porque o corte do prepúcio do menino era no 8º dia após o nascimento para evitar complicações maiores. Mas ele, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele faz uma referência sobre as mulheres. O enfeite das mulheres não seja no exterior, com frisado de cabelo, uso de joias de ouro, nem na compostura de vestes, mas que seja coberto seu coração com espírito incorruptível, manso e quieto. E isso é precioso diante de Deus, porque assim as mulheres antigas faziam, esperavam em Deus e eram sujeitas a seus respectivos maridos. Paulo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 12, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22 a seguir: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus pega uma mulher que fora pega pelos judeus em flagrante adultério, e Jesus está escrevendo no chão, na areia. Eles trazem a mulher até a ele para que ela fosse apedrejada segundo a lei mosaica. Todos já com as pedras nas mãos, e Jesus responde aos que perguntam para ele, contando o fato de que a mulher fora pega em flagrante adultério e que, conforme a lei mosaica, devia ser apedrejada. E Jesus pergunta para eles daí: qual de vós que não tem de pecado nenhum, atire a primeira pedra. Todos foram largando as pedras no chão e se afastando. Não ficou nenhum. Só ficou a mulher. E Jesus disse: onde estão teus acusadores? Foram-se, mestre.
nem eu te condeno. Vá em paz, a tua fé te salvou, e não faça mais. Aí nós notamos que os judeus não pegaram o homem, né? Só trouxeram a mulher. Vemos o machismo e o preconceito contra as mulheres desde a antiguidade. Jesus, acontecendo um fato referente aos fariseus, que eram chamados hipócritas, né, pelo seu comportamento vil, que era estereotipado e não tinha questão interna, era somente na parte externa, cobrando dos discípulos que eles não lavavam as mãos, como hábito dos judeus, antes das refeições. E Jesus fala para ele e para todos: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Mateus 15, verso 11. Paulo, fazendo referência do comportamento das mulheres nas reuniões ou nos cultos, ensinando a Timóteo também sobre esse aspecto, relatado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 34 a seguir, que elas deveriam ficar em silêncio nas reuniões, porque as primeiras convertidas foram mulheres judias e gregas, e as gregas tinham o hábito de conversarem, tomarem posições nas suas reuniões filosóficas, e às vezes usarem termos de baixo calão. Mas também tem outro momento que nessa mesma carta, no capítulo 11, no verso 5 a seguir, sobre as mulheres que tinham liberdade de profetizar e orarem, mas que eram proibidas de ensinarem e ocuparem cargos dentro das congregações ou das reuniões ou das suas manifestações de grupo, cargos esses que eram ocupados por homens. E também faz uma referência nessa primeira carta, porque o capítulo 11 é toda ela relacionada ao comportamento nas reuniões e tocando muito forte sobre a questão da mulher, olhando para o marido, sendo o marido a cabeça da casa, cabeça da mulher, pensando por ela, agindo por ela, e ela sendo obediente e temente a ele. Como a igreja é por Cristo é a cabeça da igreja. É somente um paralelo. Depois vamos abordar esse assunto. E que ela não cortasse o cabelo nem raspasse. E se caso isso acontecesse, tinha que usar um véu para estar nas reuniões. Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 21. Não julga o teu irmão porque aquilo que ele faz ou come ou bebe. Se tu tem fé, tenha para ti mesmo. E bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que faz. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. O corpo é o templo do Espírito Santo. Fala sobre esse assunto. Então, relatado esses versos, nós poderíamos ter outros versos para mencionar. Nós vamos ficar somente nesses textos aqui, porque há bastante coisas para conversar. E não queremos ser extensivo nem cansativo, somente que as pessoas compreendam daquilo que a gente quer passar. Para vocês que estão nos acompanhando aqui no canal do YouTube, nesse dia de hoje, que é um sábado. Vamos para cá, sentar aqui, aqui de costa para o rio. Uma câmera aqui, posicionar, olhar. Pois é, né? As mulheres sempre foram marcadas pelo sistema, né, religioso, comportamental, humano. Ela é sensível, ela tem o seu valor, sua dignidade,
a sua força, a sua honra, as suas virtudes. Eu digo, a mulher é muito mais forte que o homem, já começar pela gestação, depois de conceber o fruto, né, que é os seus filhos que estão gerando no seu ventre. A mulher é muito forte. Ela tem a sua colaboração dentro de casa, na sociedade, como sempre teve. Só que isso trouxe alguns aspectos de cultura diferenciada de região para região, e que Paulo, preocupado com as coisas que aconteciam nas outras culturas, e que essas culturas não interferissem na fé. E isso ele relacionava no comportamento das mulheres, né? Os homens também tinham seus comportamentos, mas ele relacionava muito a mulher, né? Essa era uma época que nós não devemos ser categóricos com relação a isso hoje, sobre o aspecto de que o que Paulo disse é um mandamento. Não. Era uma questão comportamental de época. A questão do cabelo, por exemplo. As prostitutas, dentro daquele contexto da região, elas eram identificadas pela sociedade porque elas cortavam seus cabelos e algumas até raspavam o cabelo da cabeça. Então as mulheres que estavam na igreja, congregando nas reuniões congregacionais, elas não deveriam estar parecidas com essas, para que não fossem confundidas com essas, para não ser molestadas. Era uma questão de zelo e proteção, de amor. Por isso que Paulo também menciona aqui: estou zeloso de vós com o zelo de Deus, suportai-vos mais um pouco a minha presença, porque é um tempo de cada um, e no momento que ele estava naquela responsabilidade que ele tinha com as pessoas, ele queria proteger as mulheres. Não era a situação de machismo. Alguns momentos sim, porque caracterizava a relação dos outros com as mulheres, dele querendo proteger as mulheres das reuniões, nas respectivas reuniões, falava sobre esse aspecto do corte do cabelo. Pedro, quando fala sobre a relação das vestes e dos adornos, também observa o comportamento extravagante de algumas mulheres relacionado a isso, e ele trazendo para a simplicidade do coração voltado para Deus, entendendo Deus na sua espiritualidade imensa de amor, justiça, fé e verdade, luz, convertendo-se, não dessa importância a esse fato. Mas isso não quer dizer que não podia fazer. Não era um mandamento também, não era uma coisa que categoricamente você não pode. Não. Alguns usam isso hoje para manipular e para manter ela sob jugo, sob seu domínio, porque satisfaz muitas vezes o homem de querer mandar, ser autoritário. Nós temos responsabilidades, eu acho que deve haver concordância e muito diálogo dentro da casa, dentro do lar, ou dentro de uma empresa, dentro do setor de trabalho, onde a pessoa está trabalhando, existem aspectos que deve corresponder com a empresa, então tem que usar uniforme, tem que botar prendedor no cabelo, botar uma touca se trabalha dentro de uma questão de gastronomia, que prepara alimentos, devido ao asseio, aos cuidados, e com relação aos alimentos, né? Sanitária e saúde. Então tudo que se faça com amor. E quem é cristão tem um olhar cristão para as pessoas. Não imponha questões demasiadamente pesadas e não seja demasiadamente cobrador de coisas que tu mesmo não faz nem para ti mesmo. Não aponte, não coloque jugo pesado, não estreite mais a porta, não dificulte o relacionamento, o convívio com outras pessoas por tua inquietude
por achar que algum aspecto tão pequeno então tem que ser conversado. Se é tão difícil para um fazer e o outro não fazer, e achar que isso é uma teimosia, é um momento de briga ou críticas, tem que haver o bom senso, conversar, dialogar, entender e ser pessoas maduras e adultas, se estão crescendo dentro da parte espiritual, ou se são meninos ainda tomando leite materno ou comendo mingauzinho, que não chegaram no entendimento da perfeição da mente de Cristo. Jesus, o Cristo de Deus, ele nunca fez acepção de pessoas. O reino que ele veio plantar no coração dos homens e das mulheres é um reino de amor e de paz, de luz e verdade e justiça. E exalar o bom perfume onde a gente vai, com quem a gente estiver, o que a gente for fazer, é propagar esse amor, essa graça, esse beneplácito que recebemos de forma não merecida, mas por misericórdia que chegou até na tua vida, até na tua casa, e que tem te dado proteção, saúde e prosperidade naquilo que tu faz, naquilo que tu exerce dentro das tuas funções. Então que tudo o que se faça seja por amor, voluntário, não por força, nem por violência. A ação do Espírito Santo age assim em nossas vidas. Não é porque você está colocando uma imposição e usando a palavra como subterfúgio para manipular a vida de outras pessoas, porque isso te satisfaz. Satisfazendo o teu ego, tu acha que tudo está tranquilo, tudo está perfeito. Não é assim que funciona. Harmonia. Se você acredita nesse aspecto que Deus está olhando dessa forma, da forma que você está vendo, não é. É muito longe daquilo que nós imaginamos sobre a questão de Deus, porque se Deus estivesse preocupado com essas pequenas questões, Ele não seria Deus para perdoar nós de grandes pecados. Porque se nós somos falhos de pequenas coisas, nós podemos corrigir, claro. Se isso vai trazer um transtorno para mim, por que uma pessoa não cede também? E a outra também não cede para aceitar? Onde está o equilíbrio? Tem que ter o equilíbrio. Nós temos que entender, todas essas relações que eu li eram passagens de momento, de ocasiões, geografia, aspecto cultural. Mas uma coisa é, o homem sempre perseguiu, sempre foi machista, querendo impor situações para a mulher. Está nos pés, sempre obediente, dizendo amém, e não tendo seu pensamento próprio nem sua criatividade. Então ela tem a sua dependência, tem as suas limitações, tem as suas virtudes, também tem os seus erros. O homem também tem as suas virtudes, tem os seus acertos e tem a sua responsabilidade de manter a família. Isso é questão cultural também, porque também ele desempenha o papel da força, da coragem, do entendimento, sabedoria, e nós estamos falando do aspecto de amor relacionado à fé cristã. Então, se nós somos assim, temos esse amor de Cristo em nossas vidas, nós vamos pelo princípio da mente de Cristo, o que ele faria, o que ele conversaria, como é que seria ele dialogando dentro da tua casa sobre esse aspecto. O que nos aproxima de nós? Diz que os opostos se atraem, né? É uma lei da física. E nós, entendendo desse aspecto, nós temos que entender a fraqueza do outro, se nós sentimos mais forte. A nossa força não é para botar cabresto e nem canga sobre as outras pessoas, mas ter a mansidão de espírito, o domínio próprio, para corrigir algumas imperfeições em nós mesmos, primeiramente, para depois nós olhar o cisquinho do olho da outra pessoa e ajudar a tirar esse cisco que incomoda o olho da pessoa que não consegue enxergar fisicamente e principalmente espiritualmente. Aceitação, domínio próprio, e bem-aventurado é o homem e a mulher que não se condena naquilo que faz ou está fazendo, e está dentro de um propósito de viver com alegria e satisfação. Porque onde há contenda, não há
paz. Se você observar no simples, arrumar a mesa e ter o básico para se alimentar na paz, mais vale isso do que um banquete na contenda. Então, satisfazer-se um ao outro é entender o outro, respeitar o espaço do outro, o que a outra pessoa gosta também. Porque não é a minha imposição. Eu vou me satisfazer no meu filho porque eu queria ser uma tal profissão, não consegui ser a profissão e quero que meu filho seja aquilo que eu não fui. Satisfazer-se na outra pessoa. Não é assim. Nós somos indivíduos. Cada um tem um tipo de pensamento e que todos eles convertam para o bem, entendendo um ao outro e principalmente entendendo Cristo de Deus. Eu estou em paz, espero que vocês também estejam em paz. Shalom.